Estamos no ar novamente. Problemas técnicos. Voltando, vê só o seguinte, certo? Estava falando né, da família de avis, que eu falei aves, mas é avis. Então a família de avis entrou no comando de Portugal, mas que antes era a família Borgonha. Aí você me diz, mas professor, e eles não trouxeram nenhum progresso, nenhuma mudança, não acrescentaram nada? Bom, enfim, mas era uma economia atrasada, né? Dava lucro? Dava, mas não dava o lucro que a burguesia queria, certo? Tudo estava meio entravado, porque muitas vezes tudo entravado interessa mais a quem está no poder, no governo. Por quê? Porque eles tendem a ganhar, certo? Ou seja, né, o lucro circula e vai para o bolsinho deles, certo? Então, vamos embora. No caso do Borgonha, ou seja, não tinha uma mudança significativa, né? Portugal continuava agrário, rural, feudal, certo? Então, os portugueses revolucionaram também a arquitetura naval, como eu tinha dito, com as caravelas mais leves, mais velozes em alto mar. Tá certo? Inclusive, né, esse progresso, né, nos reporta ao nosso agora, ao nosso passado recente, né? Esse passado aí que a gente está estudando é o passado, né? 200, 300, 400 anos atrás. Beleza? Então, seguinte, né? Vocês vão ver isso no oitavo não, mas no nono sim. Mas eu vou explicar o porquê, né? Fazer esse link aí. Tinha um carinha chamado Salazar, que foi um governante, que inclusive ele impôs uma ditadura, certo? Em Portugal. E ele usava muito esses sucessos que Portugal teve para enaltecer seu governo, enaltecer a nação e provar para todo mundo que o que ele estava fazendo era certo ou era errado. Bom, enfim, a questão é que é complicado. Muitas vezes quando o governo ele toma determinada atitude, muitas vezes para ele o que é certo, para a gente é ruim. E aquele negócio, daí é que vem a questão, né? O que é bom pra gente é ruim pra eles. Então, por isso que é interessante a gente fazer esses links para a gente poder entender, né? Logicamente, sem esquecer, que aqui eu copiei, metais preciosos, novos mercados e mercantilismo, que aquele negócio, vocês sabem, daqui a pouco eu vou dizer que aquele negócio, o metal lá para a banda das Europa tinha acabado. Então eles tinham que procurar novas fontes de ouro, prata, entre outras coisas. Não é só de mercadoria que os caras estavam atrás não, viu pessoal? Ó, entenderam, né? É isso aí. Bom, como eu estava falando, vamos para as motivações econômicas, certo? A ampliação do mercado, encontrar novos lugares para você poder comprar, para você poder fabricar, para você poder vender, para você poder lucrar mais, certo? Ou seja, os mercados orientais, a Ásia, repetindo de novo, Japão, China, Índia e as Arábia, certo? Então, e se aproveitar do comércio de especiarias, né? Ou vocês estão pensando que tempero era barato? Nós era barato. Deixa eu ver outra coisa aqui. Perfumes e entre outras coisas, né? Não vamos listar porque senão, enfim, vai tomar muito tempo, enfim. Tá certo? A questão cultural. Vamos ver o que é que se passava na cabeça daqueles bando de malucos que se jogaram no Oceano Atlântico. Desde já falando no Oceano Atlântico, né, existe também a questão, como eu tinha falado, do monopólio de Gênova e Veneza. Os caras dominavam tudo, cara. Só eles compravam, só eles vendiam. E Portugal meteu os peitos, achou, né, uma nova rota pela África, né, onde os caras saíam de Portugal, davam uma parada lá, reabastecia, tomavam um cafezinho, davam uma relaxada e ó, descia para lá. Daí que os caras conseguiram passar a perna, né, nos genoveses. Vamos embora.
Então, vê só, ainda existia um sentimento cruzadista, ou seja, das cruzadas, a união de vários reinos que desceram lá para baixo, para o Oriente, para salvar a Terra Santa, certo? Guerrear contra os turcos otomanos, libertar, né, a Terra Sagrada, né, para receber suas promessas de ir para o céu, muito tesouro, aquele negócio todo, e fora os tesouros que eles ganharam aqui na Terra. Então existia esse sentimento cruzadista, digamos assim, de tentar ainda lutar contra o povo muçulmano no norte da África. Inclusive, ainda hoje existe muita influência muçulmana lá. Inclusive, vários conflitos, né, sequestro de pessoas, morte, terrorismo. E é sério o negócio lá, tá, pessoal? Mas não vamos entrar porque já é outro contexto, já é outra coisa, já é pra cá, não pra lá. Mas é interessante fazer esses links para que a gente saiba o porquê a gente está estudando isso, tá certo? E outra coisinha, certo? A propagação da fé cristã. Vocês sabem, vocês lembram, se não lembram, volta lá na Reforma e Contra-Reforma. Dá uma olhada lá. Ou seja, a Igreja Católica ela perdeu muitos fiéis, certo, para o protestantismo. Então agora eles tinham que encontrar lugares onde pudessem encontrar novos cristãos. Por exemplo, e a gente vai estudar aqui no Brasil, o trabalho dos jesuítas na catequização dos índios, né? Que é aquele negócio, né? Para os caras, os índios não tinham alma, né? Era bicho do mato. Entenderam? Então é aquele negócio, né? Nada mais lindo do que ver um índio cantando o Ave Maria ou rezando um Pai Nosso, né? Bom, infâmias à parte, outra cocita, certo? Era o desejo de conhecimento. Com essas viagens, eles queriam digamos assim, fora, né, os conhecimentos náuticos, mas também outros conhecimentos de matemática, de administração, ciência, espaço, com a astronomia, astrologia, entre outras coisas. E, logicamente, de geografia, história, né, ao que me diz respeito. Bom, esse tipo de conhecimento. Outra cosita foi encontrar o paraíso terrestre. Eles tinham na cabeça que existia um lugar que era perfeito, lindo, maravilhoso. E num por acaso da vida, né, lá para a banda de 1500, eles acharam, né? Acharam, né? Um terrinha chamado ali, ó, bem ali, bem ali, bem ali, né? Chamado Brasil. Voltando, uma observação, pessoal, certo? Logicamente eu tenho que falar isso para que vocês entendam porque a gente está estudando isso, né? Esse assunto aí, no caso, né, é o início, a base da economia mundial, se assim eu posso dizer. Você, como assim, professor? Porque depois daqui começa o processo mercantilista pré-capitalista. Então, ou seja, como eu estava dizendo, a procura de novos mercados, a procura de novas matérias-primas, ou seja, para você, como eu disse, para você poder fabricar, certo? Para você fabricar, vender, para poder ganhar e investir em outros empreendimentos ou, no caso, no seu benefício próprio, né? Assim como fizeram os reis, né? Isso lá para frente, lá para o oitavo a gente vê isso aí. Então, e logicamente o mercantilismo pré-capitalista, né, digamos assim, podemos chamá-lo, como é que se diz, tem muito a ver com o que acontece no mundo hoje em dia, né, que é a globalização, ou seja, todo mundo negociando, vendendo a todo mundo, logicamente, sem restrições de fronteira. Coisa que naquela época era certo, no caso, você ter uma atitude protecionista, proteger seu comércio. Por exemplo, uma colônia não podia vender a essa não podia vender a essa. E elas não podiam vender ao outro país. Certo? Ou seja, o lucro girava aí no bolsinho da capital, ou seja, por exemplo, Portugal, ou Espanha, ou Inglaterra. Entenderam? É isso aí. Para ficar bem claro porque que a gente está estudando esse diacho desse negócio, tá certo?
Aí, hoje em dia, que naquela época, lá para as bandas século 13, 14, 15, 17, certo? Era, digamos, uma prática comum. Hoje em dia, né, é tida como malandragem. Você está querendo passar rasteira no outro, impedindo que o outro consiga negociar. E, logicamente, hoje em dia não é nada interessante, porque, tipo, se tu não negocia com fulano, ele vai negociar com outro. Quem vai sair perdendo é você. Beleza? A visão da época, por exemplo, né? Eles achavam que tinham uns abençoados, né, filhos de Noé, cuidando de cada lugar que eles assim fossem, né? Na Ásia, Europa, África.